Fala galera, beleza? Eu sou o Sérgio Carvalho, time Érica na área. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Hoje a gente vai bater um papo com um dos nossos professores especialistas aqui da casa, o professor Daniel Severino, em que a gente vai conversar um pouco sobre a construção de itens para o auxílio aí desta crise que nós estamos vivendo. Então, como construir, como unir a tecnologia para esse momento de crise. Como é que a gente faz isso? Por isso a gente marcou esse bate-papo. E pessoal, algo interessante antes de eu convidar aqui o professor Daniel, que já está na live, para bater esse papo com a gente. Lembrem que a editora Érica também está aí trabalhando neste momento de crise e ela tem aí o Editora Érica em Casa. Nós estamos liberando o conteúdo adicional das nossas obras de forma gratuita. Então, se você tem interesse em receber alguns desses conteúdos, basta entrar em contato com a gente que nós disponibilizamos para vocês o link. Beleza, pessoal? E claro, ao longo do nosso bate-papo, fiquem à vontade para fazer perguntas, mandar sugestões de temas, assuntos para a gente conversar nesse momento. Beleza? Então vamos lá, eu vou chamar o professor Daniel para bater esse papo com a gente e a gente começar aqui a nossa conversa. O professor Daniel para tirar as nossas dúvidas e contribuir com este momento que nós estamos enfrentando, pessoal. Vamos lá? Olá, boa professor. Tarde, pessoal. Tudo bom? E aí, Sérgio? Tudo tranquilo? Tudo certo. Sérgio, prazer estar falando com vocês aqui hoje nessa live. Quero agradecer a todo mundo que está acessando aí, o pessoal que recebeu o nosso comunicado aí nas redes sociais. De coração, acho que numa hora dessa tão delicada, é importante a gente unir força e poder passar conhecimento e até explicar sobre tecnologias, né, que podem ser utilizadas. Então, vamos desejar uma boa live aí. Quem tiver dúvida pode mandar para o Sérgio. Eu vou fazer a questão de responder todas com o maior carinho. E vamos que vamos, Sérgio. Muito obrigado, professor. Deixo aqui o nosso agradecimento por você disponibilizar esse tempo para conversar aqui com o nosso público, que com certeza vai ser uma ótima conversa. Para quem não conhece, o professor Daniel tem uma obra aqui na casa falando sobre Autodesk Fusion 360, que a gente vai comentar um pouquinho aqui durante a nossa live. Mas, professor, além de especialista, conta um pouco do seu currículo, da sua carreira para o pessoal que ainda não conhece, saber mais um pouquinho sobre você, que também é youtuber. Exato. É um dos pontos aí. Eu trabalho com projetos há mais ou menos 15, 16 anos e eu trabalho dentro das indústrias na região do Vale do Paraíba, aqui em São José dos Campos. Atualmente eu faço parte do corpo do Expert Elite Brasil, são os professores e autores que auxiliam na criação de conteúdo. Nós temos recentemente um título da Autodesk como um dos maiores canais de redes sociais com o conteúdo gratuito para os alunos. Tenho o prazer de ter publicado o livro do Autodesk Fusion com vocês, uma das obras que eu tenho o maior carinho por poder falar, que foi publicado, uma das únicas publicações nacionais com esse título do Fusion. E, bom, o que eu tenho de bagagem para explicar para vocês são mais de 800 vídeos postados no YouTube, com aproximadamente 130 mil inscritos hoje no canal e alguns milhões de visualizações lá que vem ajudando a cada dia mais o pessoal aí na área de projeto. Eu trabalho com o AutoCAD, que é a minha primícia. Eu aprendi a trabalhar com o AutoCAD, fui para o Mechanical, hoje não é utilizado mais o AutoCAD, o Autodesk Mechanical. Fui para o Inventor, atualmente estou no Revit, Fusion e outras linhas da Autodesk. É um pouquinho de cada área, um polivalente, pode-se dizer. Maravilha! Então, olha, só de ouvir o currículo do professor, com certeza, se você tinha alguma dúvida que vai valer a pena ouvir, prestar atenção em tudo, essa dúvida passou, não é mesmo? O professor é um grande especialista. E aí, professor, para a gente começar o nosso bate-papo, eu começo com uma pergunta. O tema aqui da nossa live está aí nessa parte de construção aí de materiais para o auxílio da saúde, que nesse momento está sendo tão exigido, tão necessário a gente contribuir. E aí eu começo com uma pergunta pedindo para o professor explicar para a gente
O que é esse conceito e como que ele vai se aplicar aqui de manufatura aditiva? Falei certo, professor? Exato. Bom, hoje nós temos duas linhas na área de produção. A manufatura subtrativa, que nós conhecemos como a remoção de material. A gente conhece como os termos de torno, fresa, retífica, onde você pega um bloco, um material sólido e vem removendo camadas e camadas, fazendo furos. Então, essa é uma tecnologia de manufatura subtrativa. Isso não é novo, já é conhecido, e os softwares CAD que nós trabalhamos. A outra seria a manufatura aditiva, que é ao contrário, onde você projeta no mesmo software CAD, no Fusion, e você executa o seu design e ao invés de remover material com a impressora 3D, nós temos vários tipos de impressoras 3D no mercado, ela vai adicionar material, ou seja, ela vai pegar o seu projeto e colocar camadinha por camadinha até gerar um sólido. Dessa maneira, a gente tem uma redução muito grande em custo, de tempo, e você consegue gerar peças complexas. Vamos supor que para você fazer uma usinagem de uma estrutura toda arredondada, você demoraria horas e horas de usinagem ou projeto. Numa impressora 3D, não. Você já tem todo o processo, coloca na máquina e você ganha, então, tanto em custo, rapidez, complexidade, customização, e é isso que a gente quer chegar hoje nessa live, falar sobre a customização. A gente está passando pelo processo do Covid, eu espero que todo mundo esteja bem em casa, e nesse processo, quanto mais nós podemos colaborar, ou seja, passar informações, ideias, e eu creio que a manufatura aditiva, ela é uma das principais, um auxílio, né? Um dos principais auxílios para a gente poder evitar isso também. Bom, Sérgio, falando sobre a manufatura aditiva, nós temos uma impressora, ela está aqui atrás, na verdade a gente utiliza esse processo na produção de várias peças, e eu queria dar alguns exemplos voltados para a área que nós trabalhamos, depois eu já vou reverter para a área de saúde. Por exemplo, nós temos um exemplo de uma peça, que essa peça ela é feita com manufatura de subtração. Para a gente poder prototipar, nós executamos a impressão dessa peça, levamos essa peça para um cliente, para uma estrutura, para executar essa montagem física, voltando-se para a manufatura, ou seja, fábricas. Do mesmo conceito, eu consigo fabricar peças que são elementos plásticos, mas simulando um alumínio. A gente conhece a manufatura aditiva também com os action figures. O pessoal da comunidade maker fica bravo quando a gente fala os bonequinhos, mas não, a gente tem aqui a manufatura aditiva para fazer elementos que envolvam o design, mas elas não têm uma função ou aplicação direta. Então isso você pode fazer sem problema nenhum com a manufatura aditiva. E nesse caso, a gente está utilizando uma impressora chamada de modelagem deposição fundida, onde o plástico ele vai ser aquecido, ele vai ser colocado na placa e vai ser passado várias vezes até formar esse objeto. Essa impressão a gente chama de FDM, é a mesma impressora que eu tenho aqui atrás com essa tecnologia. Existem mais dois tipos, que são a estereolitografia, que você pega uma resina, e essa resina ela vai receber uma luz, uma luz ultravioleta, e ela vai endurecendo. Qual que é o fator entre as duas? A parte de FDM ela é menos detalhada. Se a gente tiver uma nervura ou um tecido, a superfície do tecido não pode, ou às vezes não sai no seu FDM, mas na estereolitografia sai perfeito, ela sai literalmente conforme você modelou. E a última é a sintetização seletiva laser, que é um pó, onde ele vai receber vários tiros de um canhão com 3D, o laser, e ele vai endurecendo. Quanto maior for a precisão, mais caro fica o nosso processo de compra de uma impressora. Só por curiosidade, para o pessoal que às vezes está pensando em investir nesse mercado, que hoje está em ascensão e é muito interessante, existem máquinas de entrada de mercado entre R$ 1.500 de processo de FDM, não é algo tão elevado, porém para a indústria você consegue encontrar máquinas que chegam até R$ 100.000, dependendo do que você deseja produzir. Então, e aonde que isso nos leva? Bom, vocês sabem que a impressão 3D é algo que você pode fazer no Fusion, colocar na impressora 3D e literalmente criar a sua peça em algumas horas.
Mas já revertendo para a parte de medicina e saúde, eu queria já dar alguns exemplos aonde isso já foi utilizado. Bom, nós tivemos as Olimpíadas do Rio em 2016 e todo mundo sabe que logo após as Olimpíadas vem a Paralimpíada, onde nós temos lá as disputas das mesmas modalidades, mas com pessoas que têm redução de movimento, enfim. A Autodesk, ela ajudou uma atleta chamada Denise Schindler, ela é alemã, ela participa da modalidade de paraciclismo. O que acontece? Ela não tinha uma das pernas. Eu não consigo mostrar a foto dela aqui, mas caso vocês queiram ler a história dela, eu vou deixar depois o link, vou deixar as fotos dessa prótese que foi desenvolvida. E a Denise, ela projetou uma prótese leve, onde ela conseguiu reduzir o seu tempo da prova em aproximadamente 3 ou 4 segundos. E você consegue, além de prototipar o 3D, prever algumas simulações. Então, no Fusion, eu consigo fazer a prótese dela e falar qual é a parte mais frágil, aonde pode trincar devido aos esforços e assim por diante. Esse é um dos casos que a manufatura aditiva já é conhecida. Tem um caso também que foi em 2013, que na verdade esse é bem complexo, porque se trata de uma bebê que estava com 3 meses, o nome dela chama Gaiba, ela é americana, ela nasceu com um problema nos brônquios, então ela não conseguia respirar, então era um caso de vida ou morte. O que aconteceu? Na Universidade de Michigan, os médicos imprimiram vários tubos plásticos, literalmente microtubos, com uma impressora 3D, fizeram uma operação para que o sistema respiratório dela voltasse a funcionar e voltasse a funcionar bem. Hoje ela já está grande, já respira com outros sistemas, então isso pôde prover a vida para ela. Na China, nós tivemos o caso da Han Han. Ela tinha 3 anos, ela ainda está viva, só que ela sofria de hidrocefalia, ou seja, ela acumulava bastante líquido no crânio. E isso gerou uma deformação do rosto dela e acaba que você tendo ali um problema acumulativo. O que foi feito? Foi feita uma restauração facial, imprimiram uma calota craniana para a Han Han, foi implantado nela e ela tem uma vida normal, acaba que tendo ali a sua vida corriqueira. Então, a manufatura aditiva já está sendo trabalhada na medicina há anos. O único ponto é que com esse problema do Covid, algumas situações ficaram bem assim exploradas no mercado. Uma delas é a fabricação das viseiras, sistemas de proteção, que agora está chegando no aspecto macro. Quando a gente fala que é o interesse, né? Eu falo muito para o pessoal, se aquilo que não te interessa você não pesquisa, acaba que sendo ignorado. Então agora que todo mundo está passando por essa situação, todo mundo está buscando uma forma, uma solução. Então, dessa maneira, eu vou falar sobre a viseira para que vocês possam entender o que está acontecendo hoje na manufatura aditiva. Sérgio, não sei se alguém tem alguma dúvida ou mandou alguma mensagem, ou se você quiser colocar algum ponto, pode falar para a gente, tá? Tá bom, não, professor, por hora o pessoal tá só mandando joinha, mandando aqui as palminhas, e realmente a aula tá sendo incrível, porque tá trazendo tanto teoria quanto prática, mostrando exemplos concretos de como isso é feito. E pessoal, para vocês que acompanham aqui o canal da Érica, com certeza esse tipo de conteúdo para muitos de vocês pode até já ser comum, porque você estuda, você tá acompanhando tudo isso, mas com certeza tem aqueles que estão olhando e, como o professor bem mencionou, isso não é muito a minha área, então deixa pra lá, isso não me importa tanto. E é numa hora como essa, numa hora onde todos os esforços precisam estar unidos, é que a gente percebe o quão importante é. Então, independente de se é a sua área de especialidade ou não, vamos respeitar a especialidade de cada um e aproveitar a contribuição que cada um tem para dar. E professor, para o senhor continuar aí na sua fala e trazer esses elementos, eu já deixo uma segunda pergunta para o professor colocar na explicação. A questão dos materiais, dos insumos, em relação a preço, que tipo de material que pode ser utilizado para esse tipo de contexto? Por favor. Legal. Bom, essa pergunta, Sérgio, é interessante porque no processo do FDM, que é a deposição de camada por camada, nós encontramos 5 principais materiais. O ABS,
o PLA, o PETG, o TPU e o RIPS. Na verdade, cada um tem a sua propriedade mecânica e a propriedade física. O que acontece? Esses materiais não são caros, você consegue comprar um rolo de aproximadamente 1 quilo aqui no Brasil por 100, 150 reais. Existem produções nacionais. Então, comparado com o custo de uma peça, por exemplo, de inox, uma peça mais nobre, é muito mais baixo. Hoje, o mercado nacional aceita bem e ela absorve bem essa produção. É óbvio que tem filamentos importados com uma outra característica, mas para o pessoal que não entende, às vezes, a necessidade de entender um material, a gente tem que aplicar da seguinte forma. Se eu colocar um material que pode ser poroso, principalmente para a área da saúde, ele pode gerar a contaminação ou acúmulo de bactéria. Se eu colocar um material na indústria que ela tem que ser resistente à temperatura, por exemplo, eu preciso esterilizar esse material. Ele não suporta mais do que 100 graus, ele derrete. Então, a aplicação correta do material também é importante. Então, o que nós temos hoje? Os rolos que nós compramos, colocamos na impressora e ele acaba aqui adicionando essa camada. Outros materiais, por exemplo, para estereolitografia, é uma resina. Aí o processo fica mais caro. Porque a resina, você acaba aqui pagando em torno de R$500 a R$600 por litro de resina. Então, é um produto mais caro. E a ideia que nós temos na manufatura aditiva nem sempre é produzir uma peça definitiva. Por exemplo, se eu tiver uma peça que é só para prototipagem, eu não vou fazer com um material caro ou um material que eu possa descartar. Então, você executa e com o investimento você cria o seu processo de impressão. E aí entramos no caso, por que a impressão e a manufatura aditiva está hoje ajudando no caso do Covid? Primeiro, o nosso sistema de cadeia de suprimentos, vamos chamar de supply chain, está começando a ficar defasado. Nós tivemos o caso do primeiro elemento, o álcool gel. Algumas indústrias começaram a produzir álcool gel, mudaram a linha de produção para fazer álcool gel. As máscaras, conforme a NR95, que é a proteção facial, você não encontra mais. Então, dispositivos mecânicos, um caso bem interessante da Itália, que teve problemas nas válvulas de respiração do respirador dos pacientes, não conseguiam mais fabricar, não conseguiam fazer a produção. A manufatura aditiva, a impressão 3D, entrou nesse caso, criou estas peças com um volume um pouco maior, porém, sempre colocar no papel. Essa é a melhor solução? Imprimir uma peça e colocar? Não, pessoal, tem que tomar muito cuidado, é algo bem atípico que nós estamos passando. As peças de impressão 3D, como eu falei, podem sofrer danos, elas podem trincar, ela pode receber problemas de esterilização, porém, na situação que nós passamos, a manufatura aditiva é algo acessível, algo que pode ajudar. E aí nós começamos a trabalhar com esse processo em outros casos, por exemplo, da viseira, que é aí que nós começamos a falar sobre o material da viseira. O material que eu tenho aqui, ela é uma viseira que ela foi impressa em PLA. Essa viseira ela vai receber uma camada, um acrílico na parte frontal, e esse acrílico vai evitar o contato da face do enfermeiro, do médico, quem estiver ajudando, que é a linha de frente. A gente tem que respeitar muito os médicos e agradecer por que eles estão fazendo. Então, a comunidade maker tem essa possibilidade de imprimir essa peça que vai vir de auxílio. Esse material, uma PLA, ele é flexível, eu consigo dobrar ele, consigo fazer toda a manipulação desse material. Óbvio que se tivesse um material de resina não iria resistir. Então, em relação ao material, tem que tomar cuidado nesses aspectos. Beleza? Maravilha! Olha aí, pessoal, quantas informações importantes a gente já teve até aqui. E essa percepção, essa amostra que o professor está dando, mostrando inclusive alguns materiais aqui de forma muito simples e objetiva. Inclusive uma das pessoas que está aqui acompanhando falou que trabalha 10 anos na área e que o professor está sendo extremamente claro e objetivo. Então, muito obrigado. Que legal, obrigado. E aí, professor, eu acho que quando a gente traz todo esse contexto, chama a atenção para você, estudante ou mesmo profissional. O professor chamou a atenção para algo bem importante. Ele falou o seguinte: olha a importância do estudo daquela disciplina que às vezes você pode torcer um pouco o nariz, falar dos materiais,
essa é uma disciplina que não é tão legal, mas olha como ela é importante. Um material Sim. equivocado pode prejudicar ali toda uma cadeia de produção. Então a gente tem que ficar atento também com os assuntos que talvez não seja o seu assunto favorito, mas ele tem uma importância muito grande para a gente falar. Verdade. Professor, agora eu te faço uma pergunta em relação até que é o seu livro da casa, o Fusion. Uhum. O que é isso? Sim. Que programa é esse e como é que a gente pode aproveitar para quem de repente já está estudando ou tem um interesse? Mostra para a gente a aplicabilidade desse programa e como ele pode ser útil para esse momento também. Legal, vamos lá. Sérgio, é o seguinte, o Fusion ele é um software CAD que, traduzindo, é desenho auxiliado por computador. Nós temos no mercado vários softwares, como o AutoCAD, como o Inventor e o próprio Fusion, que é um dos mais novos da linha da Autodesk. Bom, o Fusion ele tem a facilidade de ser gratuito para os estudantes, as empresas de pequeno porte e as startups. A gente tem aquela lição, opa, as licenças são caras. Não, a Autodesk não está pensando nisso com o Fusion. Então, você pode baixar e utilizar sem problema nenhum. Então, vamos supor que eu tive uma ideia, eu tirei o desenho do papel. O primeiro passo é você entender o software e nós chamamos de modelagem digital. O que seria a modelagem digital? Trabalhar com comandos como extrusão, revolução, remover o material, fazer um furo, para que eu vou conceber a ideia digitalmente no computador. Para quem tem dúvidas, o livro do Fusion ele vai desde o começo, que é desde a modelagem simples, a modelagem avançada, juntamente com a impressão. Um dos capítulos é a parte de impressão. A partir desse processo, o que você vai gerar? Nós chamamos de fatiamento. O Fusion tem outros softwares também que fazem isso direto com a impressora, mas o Fusion é direto. Você clica, cria, fatia e já manda imprimir. Que você vai fazer a separação de camadas para a sua impressora. E no processo final, a impressão 3D. Vamos supor o seguinte, tive uma ideia aqui, eu vou demonstrar para vocês. Ó. A minha esposa ficou brava porque eu desmontei a porta aqui de casa, mas ela vai... espero que ela não fique tão brava comigo. No caso do Covid, nós temos, por exemplo, contato manual. Nós temos uma importância muito grande de lavar as mãos quando chegar em casa. Eu aqui em casa, junto com a minha esposa, nós estamos retirando o sapato assim que nós chegamos. Então, é uma forma de você reduzir o contágio. Imagina você chegar em casa da rua, como que você abre normalmente a porta? Você vai pegar a sua mão na maçaneta, girar e abrir. Essa maçaneta é uma maçaneta simples, porém existem maçanetas que são aquelas esferas, maçanetas que têm um formato um pouco irregular. Então você não consegue às vezes pegar com o corpo ou abrir com o cotovelo, enfim, vai dificultar o seu processo. Então alguns alunos, junto com a Toyota, desenvolveram essa peça onde você acopla ela diretamente na sua maçaneta. São duas peças aplicadas e você que tem uma ideia, por exemplo, que quer colocar em prática, você pode começar projetando com o Fusion, colocar a sua ideia em sites a gente tem um site muito famoso, que é o Thingiverse, onde você disponibiliza gratuitamente esse material e quem tiver uma impressora 3D vai imprimir a sua solução, por exemplo, um suporte para sapato quando você chega em casa para não ter contaminação. Você pode projetar isso, colocar na internet e os usuários acabarem imprimindo sem problema algum. Então, a sua ideia feita no Fusion pode ser impressa como essa maçaneta. Então, você chega em casa, a maçaneta vai estar lá, você vai vir com o braço, ou seja, com a parte que você não está com contato com a mão, e empurrar a maçaneta, e isso aqui vai abrir e fechar sem problema algum. Isso é uma das ideias. Então, imagina quantas pessoas que estão em casa agora. A gente não pode falar que está todo mundo ocioso. A minha esposa fala, a gente não está de férias, a gente está de quarentena. Então, você tem algo criativo e você quer colocar isso no 3D. O Fusion é a ferramenta que você pode trabalhar gratuitamente. Você vai poder trabalhar sem nenhum problema. E falando um pouco sobre a viseira, foi exatamente o que aconteceu com esse caso aqui. Na verdade, é uma empresa chamada Prusa, o Josef Prusa, ele é da República Tcheca, ele tem aproximadamente 30 anos, ele desenvolveu essa primeira viseira e essa viseira bombou na internet. Essa viseira, todo mundo começou a entender o que ela fazia e começou a imprimir em casa. Então você pode fazer esse mesmo processo, como assim hoje, uma tecnologia que chegou da República Tcheca para o mundo todo, com uma facilidade de impressão, facilidade de produção, com certeza pode ajudar
você com a sua ideia, utilizando o Fusion, modelando, e se você novamente não tiver a capacidade de imprimir, não é que eu estou falando, vá comprar uma impressora, não. Novamente, voltando ao tópico anterior, as impressoras têm um custo e você pode modelar no Fusion, entrar no site da Thinkiverse, cadastrar, divulgar essa sua ideia nas redes sociais e com certeza alguém vai poder imprimir e divulgar isso para a comunidade. Eu faço até um chamado, porque se você consegue projetar essa viseira e conhece uma pessoa que quer imprimir ou não conhece, a gente tem uma história de uma empresa chamada Wishbox aqui no Brasil, que começou a imprimir isso, chegou a aproximadamente 300 a 400 viseiras, ela é do Sul, e começou a doar isso. A gente pode pensar da seguinte forma, projetar, passar a ideia para frente e imprimir e fazer uma doação disso para um hospital, para uma instituição, até que você consiga ter uma redução aí no índice de contágio. Então o Fusion ele vai direto nessa necessidade. Eu posso dar aqui exemplos de quase 2 horas de vídeo, mas como hoje o nosso foco é ficar em casa, se proteger e falar do Covid, principalmente com a medicina, eu acho que essa aqui é uma das melhores ideias. O elemento de abertura da porta ele é simples. Quando eu vi essa ideia, eu pensei, caramba, por que eu não pensei nisso antes ou modelei isso antes? É algo simples, é simplesmente uma peça dobrada. O Fusion tem vários recursos que pode executar isso sem problema algum e você não vai ter nenhum estresse. Até mesmo eu vou auxiliar, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no perfil da editora, pode entrar em contato com a gente que eu vou fazer o maior carinho e responder para vocês sobre a modelagem nesse caso e outros também, podem ficar tranquilos. Excelente. Pessoal, olha que possibilidade de abertura de mente que o professor está trazendo para a gente. Não só de possibilidade mesmo, a gente pode contribuir nesse momento independente do seu ponto. Ah, não, mas eu não tenho uma grande indústria para poder imprimir. Não, o professor já trouxe aqui exemplos de impressoras 3D com um valor acessível, com um valor que seria possível para algumas pessoas, que não uma indústria em si. Não, beleza, mas ainda assim eu não tenho. Mas você tem a possibilidade de trabalhar com o Fusion fazendo como? Você faz ali o modelo, você tem a ideia, você tem ali a criatividade, elabora o projeto, inclusive com o nosso auxílio da editora Érica, com o auxílio do professor, e aí você faz esse projeto e contribui para quem tem a impressora, poder fazer essa impressão e poder contribuir com doações e tudo mais. E pessoal, a gente sabe, quem está acompanhando as notícias, é inevitável você ver que tá faltando determinado equipamento, o hospital X não tem tal coisa. Então qualquer coisa, você não precisa ser o salvador da pátria que vai chegar com 1 bilhão, não é isso. Você, da sua casa, no seu espaço, você consegue ajudar e contribuir, e isso pode salvar uma vida, e não tem nada mais importante do que isso, com certeza. E detalhe importante, o professor frisou isso várias vezes na fala dele. O programa é gratuito, então não tem aquela licença cara que eu não tenho condições de pagar, não. Você consegue fazer isso e no canal do YouTube do professor tem várias aulas ali também gratuitas que você vai conseguir ter algumas noções e algum auxílio de algumas ideias. E agora, professor, eu te faço uma pergunta. Eu sei que o professor já apontou alguns casos, mas que projetos que o senhor tem observado, não só no Brasil, mas no mundo, em que nós podemos aí nos inspirar e aí o pessoal que está estudando, que quer ajudar, possa também ter algumas ideias do que fazer e como fazer? Legal. Isso é interessante e isso vem até com... Eu estou lendo um comentário do Rodolfo, que ele falou que projetou 17 mil viseiras, começou com a manufatura aditiva e isso passou para depois para a produção em grande escala com injeção. Pegando o seu gancho junto com o Rodolfo, a gente pode começar a pensar em dispositivos que passam a ser temporários, mas começam a se tornar definitivos na produção. O que acontece? Algumas comunidades, como escolas, instituições, grandes empresas, estão fazendo campeonatos. A gente fala assim, não é para ter um vencedor, mas para que um projeto possa ser levado em frente. Com conceitos de respiradores. Por exemplo, hoje o sistema de respirador tem muitas peças caras,
Então, vários alunos estão se unindo, desenvolvendo esses respiradores e acabam criando algo mais barato. Óbvio que a indústria auxiliando, se tiver algum empresário que saiba do que eu estou falando, não é barato você investir em maquinário, principalmente para fazer injeção plástica. E você tirar a sua estrutura de produção para trocar, para fazer algo, é muito nobre. Por exemplo, várias montadoras aqui no Brasil pararam de produzir suas peças e começaram a produzir novas peças de reposição somente para a área de saúde. A gente pode falar de vários casos. A Viseira é a mais conhecida porque se tornou referência nacional. Os respiradores na Itália são um dos mais importantes. Nós, no Brasil, não tivemos esse problema ainda com os respiradores. Mas, se vier ao caso, temos uma saída que é a manufatura aditiva. Tem outras situações, por exemplo, dispositivos para limpeza ou até mesmo para evitar o contágio de quem já está no hospital. Eu estive acompanhando alguns casos que teve alguns inventores que fizeram cápsulas de isolamento. Óbvio que não foi com a manufatura aditiva, mas é uma ideia onde o contaminado fica 100% isolado. Ali tem um sistema de respiração, filtragem, mas quando você vê a imagem dessa ideia, são tubos de PVC que ele desenvolveu, uma manta plástica e um sistema de bomba e filtro na parte externa. Então, quando a gente começa a falar sobre ideias, a gente tem uma gama muito grande, desde equipamentos, por exemplo, sistemas que eu não evite contato. O da porta é algo que é dentro de casa. Mas o médico que está dentro de um hospital, para ele tirar sangue, para ele guardar esse dispositivo, você tem uma ideia de como não ter o contato sobre essas estruturas. Óbvio que ele já tem os EPIs específicos, como luva, máscara, tudo recomendado e também obrigatório. Mas no transporte, às vezes tem um case. O motorista que pega esse case para fazer o exame de sangue, ele vai levar para um outro lugar. Os equipamentos que ele usa, tem contato direto ou não? Aonde ele está guardando esse sangue, ou seja, para fazer os exames? Foi algo pensado para não ter esse contágio. Enfim, nós temos várias saídas. Então, desde dispositivos, elementos, EPIs, que chamam equipamentos de proteção individual, máscaras, outras estruturas, e também elementos que são de reposição. Então, a gente trabalha com 3 linhas. Peças novas, ideias, peças de reposição e os EPIs, que, poxa, hoje o foco e deixar os nossos médicos e enfermeiros na área protegidos. Porque se eles estão na linha de frente tendo esse contato, e hoje nós estamos em casa nos resguardando, é graças à medicina, a gente tem que tomar esse cuidado e agradecer a toda essa galera. Então, assim, dá para trabalhar com essas 3 linhas. Quem tiver ideia, pessoal, é sempre importante falar. Não guarde essa ideia, jogue nas redes sociais, colabore. Se você não tem dinheiro para investir numa impressora, tem empresa que pode pegar a sua ideia e desenvolver, assim como o Rodolfo passou para a gente, que também tinha esse processo de impressão, começou a fazer a parte de manufatura com injeção plástica. E são exemplos como esses, pequenos exemplos que vão mudando nosso dia a dia e vão reverter o quanto mais rápido essa situação. Eu falo que isso tudo nos dá um tempo para pensar, colocar a cabeça no lugar e dar valor a poucos casos que a gente não dá. Eu saí de casa, hoje eu dou muito valor a sair de casa. Então, ficar em casa projetando, você que pode projetar no Fusion, ficar em casa, aproveite esse espaço, aproveite esse tempo, crie uma ideia, chama o pessoal no grupo de WhatsApp, chama no Facebook, desenvolva um protótipo ou algo. Quem quiser, depois pode procurar novamente. Thinkiverse é um site que você pode colocar o seu 3D, do Fusion, lá várias pessoas vão pegar esse modelo e imprimir, assim como foi feito com os outros dispositivos. Sérgio, eu acho que dá para falar também sobre as comunidades que nós temos. Por exemplo, o nosso Instagram da Editora Érica. Você pode marcar nós, após essa live, se você projetou algo com o Fusion, marque com a hashtag da editora, que eu vou fazer o prazer e questão de divulgar isso nas minhas redes sociais. Não só no YouTube, mas no Instagram, e você mostrar a sua ideia, você poder colocar algo em prática. Então, eu quero até deixar à disposição para quem tiver uma ideia, projete no Fusion, coloque a hashtag e marque a editora, que eu vou fazer questão de divulgar e com carinho levar isso para frente, se for possível produzir também. Maravilha, excelente. Nós agradecemos também, professor, e Rodolfo, e quem mais da saúde que estiver aqui nos assistindo. Nós deixamos aqui o nosso muito obrigado e o nosso
a nossa parabéns, porque vocês realmente estão aí na linha de frente, fazendo todo o necessário para ajudar a gente, para proteger a gente. Então a gente só pode agradecer, e a gente sabe, a editora Érica tem aqui uma grande atuação também na área de saúde, então a gente sabe que vocês nos acompanham, então parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando e muito obrigado mais uma vez. E pessoal, isso é muito verdade o que o professor disse, então vamos trabalhar da forma que cada um pode para contribuir. Então, se de repente você tem uma impressora 3D aí, pegando o exemplo do nosso colega que está aqui na live, poxa, aproveita, cara, faça a impressão. Eu acho que o professor oscilou um pouco a internet dele, porque Você está me ouvindo, Sérgio? Agora eu estou ouvindo, mas a imagem ainda está travada, professor. Acho que a internet deu uma oscilada. É uma técnica nova que eu estou desenvolvendo de mímica. Eu faço marionete, eu falo, mas não mexo a boca. Peraí, deixa eu ver se eu consigo consertar aqui. Peraí. Deixa eu tentar voltar aqui. Bom, deixa eu voltar. Vou tentar virar a câmera. Realmente ela deu uma oscilada. Deixa eu ver. Aqui a gente faz ao vivo, pessoal. Então, legal. Bom, é o novo curso de marionete que eu estou fazendo, então não estou mexendo a boca. Pessoal, até para ficar mais rápido, aqui a gente ver se volta, a gente tem que tomar um pouco de cuidado até quando nós falamos sobre saúde, tá? Executar a impressão 3D, ela tem que ter alguns princípios básicos com a higiene, tá? Então, aquelas pessoas que estão nos assistindo e têm a impressora 3D, existem vários links, vários posts relacionados a como higienizar uma impressão 3D, como você executar isso, porque não adianta nada você imprimir e não tomar os cuidados básicos e levar isso para a área de saúde. Eu acho importante também salientar que as ideias que são desenvolvidas e são gratuitas têm que ser respeitadas. Eu encontro bastante gente vendendo essas viseiras, óbvio que numa situação do mercado a gente tem que respeitar também quem vende essas viseiras, mas se você tem a possibilidade de projetar uma peça com Fusion, imprimir e entregar para alguém da saúde, faça isso. É muito gratificante, com certeza a gente pode levar isso a sério, não só com o caso do Covid, mas a sociedade ela só aprende com esses casos. Então, daqui para frente, se tiver um outro problema, você tem algo que possa desenvolver até para próteses. Eu não falei, mas existe a parte de prótese dentária. Você pode trabalhar com a impressão 3D executando na área de odontologia. Então, tem várias saídas. O professor está dando uma aula não só de teoria, de prática, mas também de cidadania, trazendo vários insights interessantes para a gente trabalhar. Então, a gente tem que aproveitar, pessoal. Vamos lá. Deixa eu adicionar o professor novamente para a gente poder concluir aqui a nossa live. Agora sim, professor. Agora eu estou conseguindo mexer a boca. Agora voltou. Bom, desculpa, pessoal, acho que foi alguma coisa no meu celular aqui na internet, mas, enfim. Sérgio, a gente estava falando sobre a higienização, tomar esse cuidado, tá? Esse projeto da viseira, ela está gratuito na internet para você fazer o download, e lá tem várias recomendações. O que eu quero focar e alinhar com todo mundo que está assistindo aqui a nossa live? O Fusion é uma das ferramentas, tá? O propósito final disso é para que o Covid-19 não seja transmitido ou seja repassado. Nós temos uma ferramenta gratuita, nós temos o livro, você só vai usar uma coisa, que é a sua imaginação, criatividade e o seu tempo. Então, nesse tempo de quarentena que você está em casa, aproveitando, óbvio que a gente tem as lives sertanejas, a nossa live não é nenhuma sertaneja, mas espero alcançar a galera que possa fazer esse processo. Utilize isso para o bem. É tão bom você poder fazer isso, que eu desejo para que ninguém tenha algum caso próximo, porque é muito complexo, e fique em casa, tá? Esse acho que é o ponto principal. Sérgio, está chegando a próximo de 40 minutos, ou quase uma hora, eu acho que falta 9 minutos, eu não quero também prolongar muito aí com vocês e deixar vocês novamente offline aqui na internet.
Fica tranquilo, professor. Com certeza nós temos assunto aqui para muitas lives. Então, pessoal, se você gostou dessa ideia, dessa conversa, mande pra gente. Olha, quero uma nova live. Sugira o tema, qual assunto, o que especificamente, porque a gente volta a falar. E pra gente caminhar para o final, professor, eu vou te fazer uma pergunta em relação a contatos de pessoas que podem contribuir, comunidades, para o professor deixar aqui já algumas comunidades, alguns grupos, algumas pessoas que podem ajudar para esse momento, e fica à vontade para encerrar, dar sua mensagem final, como o professor preferir. E muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Legal. Sérgio, primeiramente, para finalizar aqui, eu agradeço muito pelo espaço da editora, por estar proporcionando essa informação para todos os inscritos do canal de vocês. A todo o pessoal que veio do YouTube, eu creio que a gente tem uma força muito grande de poder passar mais conhecimento junto com o livro, com os vídeos, e eu acho que isso é muito gratificante. Referente aos contatos, como eu estava falando, a Wishbox, ela fica no Sul, ela está recolhendo nomes de pessoas que possam imprimir e também de empresas que estejam necessitando dessas viseiras. Então, se você é uma empresa ou um hospital que está precisando, o link é Wishbox, é o blog deles, depois eu deixo para vocês, você pode acessar e lá você fazer a sua impressão. Mas a comunidade Maker está do lado da sua casa, você não precisa ir muito longe. Basta você fazer uma simples pesquisa na internet de hospitais, de médicos ou até mesmo dentistas que precisam dessas máscaras. Você faz uma simples ligação. Liga para esse hospital, pergunta se existe uma área de comunicação que possa entrar em contato e fazer a sua doação destas viseiras. Então, a gente fala que as indústrias hoje têm um poder muito grande de fabricação, mas imagina hoje, nessa live nós estamos com quase 15 pessoas ao vivo, dessas 15 temos mais 30 pessoas que vão ver depois e imprimir, já são quase 30 viseiras que já podem ser entregues, e isso vai multiplicando, é exponencial. A minha referência para que você possa postar os elementos ou até mesmo baixar máscaras de impressão, sistemas de contato, é o Thinkiverse. Wishbox é a empresa de impressão 3D que está recolhendo os contatos, está fazendo as doações, e o Thinkiverse é onde você vai postar a sua ideia, fazer o download de novas ideias, utilizar um Fusion e depois fazer a impressão sem problema nenhum. Sérgio, eu acho que é isso. Se alguém tiver uma dúvida, por favor, entre em contato com a editora, eu vou receber os comentários, todas essas solicitações, e eu vou fazer questão de responder com muito carinho todas as dúvidas. Nesse primeiro momento do Covid, com certeza o nosso foco é sobre a saúde, mas futuramente a gente pode falar sobre manufatura aditiva e outras áreas. A área da indústria, a área de entretenimento, a área que você pode ter aí contato diariamente. Então, Rodolfo, obrigado por ter colocado aí. Quem está na live, o Rodolfo colocou o nome do site. Muito obrigado de coração. E eu acho que é isso. Novamente, eu quero agradecer você, Sérgio, principalmente por estar me auxiliando aqui nessa live, a Daniela, que fez o contato comigo, a Rosana, da editora. E eu acho que é isso aí. Eu espero ter sido claro o suficiente, ter dado um pouquinho de informação para vocês, porque é só um começo sobre impressão 3D. E vamos colocar na cabeça que a gente está em tempo de ficar em casa, quarentena, e o que a gente puder fazer para ajudar o próximo é muito importante. Ações pequenas viram grandes ações que contribuem com a sociedade. Beleza? Maravilha. Professor, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima, professor. Tchau, tchau. Valeu, Sérgio. Obrigado. Tchau, tchau. Pessoal, que aula que nós tivemos. Rodolfo, muito obrigado. Pessoal que esteve aqui na live participando, mandando comentários, parabéns, adorei. Muito obrigado, gente. Com certeza, formando essa corrente, trabalhando de forma positiva, a gente consegue produzir e fazer muito melhor. E para você que quer saber mais, quer conhecer a respeito deste assunto, nós indicamos o livro do professor Daniel Severino, que é o Autodesk 360 Fusion, que ele falou e explicou um pouco aqui aplicado para esse ambiente da saúde. Beleza, pessoal? E lembrem que nós temos também o Editora Eric em casa, em que nós estamos liberando de forma gratuita durante esse período os conteúdos adicionais das nossas obras. Então, se você quiser, entre em contato com a gente passa o link e você vai ter acesso a esse conteúdo, e juntos com certeza nós conseguimos fazer mais e melhor. Valeu, pessoal, ficamos por aqui, até a próxima, tchau!